Daniel capítulo 9, você vai encontrar nesse texto o registro de mais uma oração. Você já observou que a Bíblia traz orações de seus servos e suas servas registradas. E essa foi uma das preocupações dos discípulos, em que eles estivessem orando de maneira correta. Talvez eles tivessem ficado muito impressionados com aquilo que Jesus estava fazendo, e eles queriam também saber se eles poderiam fazer a mesma coisa que Jesus fizesse. E eles estavam preocupados, mas será que nós vamos orar corretamente, vamos pedir corretamente, e Deus vai nos atender? Então havia essa preocupação, até certo ponto natural, que é a preocupação que todos nós temos, né, irmãos? A gente ora, pelo menos eu, acho que muitos aqui oram desde que nasceram, desde criança, aprenderam a falar e aprenderam a orar. Mas a gente ainda continua com aquela sensação de que tem muita coisa a aprender, não é verdade? Que a gente ainda não ora como convém. As orações registradas na Bíblia, elas nos dão caminhos, nos dão princípios muito seguros para a nossa maneira de orar. Fazendo com que a nossa oração seja de fato agradável a Deus. Lembrando que a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E a gente pergunta, quem é justo? Então, o justo é aquele que foi justificado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é aquele que, por ser tão perfeito, torna-se merecedor da resposta de Deus ou do agir de Deus. O justo lá do texto não significa isso. Essa santidade que chegou a um ponto em que Deus o abençoa porque contempla a vida de uma pessoa que em tudo 100% agrada. E ele não tem nem como dizer não para aquela pessoa. Não é esse o sentido de justo. O sentido de justo é aquele que foi justificado, lavado pelo sangue de Jesus, conforme Romanos capítulo 5, quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus significa que nós agora fomos, por meio de Cristo Jesus, levados à presença do Pai. Fomos, por meio de Cristo Jesus, aceitos. E agora nós temos paz, ou nós nos tornamos amigos, nós somos reconciliados com Deus. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós e nós cremos nisso. Nós temos paz. O nosso relacionamento com Deus está agora acertado. Nossa dívida foi perdoada. Nós estamos de novo reconciliados em comunhão com o Pai. Então, por isso, a Bíblia diz que então nós somos justificados. Às vezes a gente fica com aquela sensação de que a gente pode ser santo o suficiente para Deus responder as nossas orações. Nós podemos cair nessa cilada. A nossa santidade, ela deve ser cultivada não nesse sentido. Ela deve ser cultivada porque a palavra de Deus diz que Ele quer que sejamos santos. Porque ser santo agrada a Deus. E não vou ser santo para me tornar merecedor de algo de Deus. Amém? Os irmãos concordam com isso? Amém? Está na palavra. Então, a gente precisa colocar, sempre lembrar dessas coisas devido lugar. A santidade ou a santificação, é certo que ela dá para nós mais segurança e autoridade quando oramos. Isso é muito importante. Daniel, capítulo 9, é o registro, então, de uma oração onde nós aprendemos algumas coisas. E nesta oração, nesse texto,
você vai encontrar algumas lições, não todas, sobre oração. Mas algumas aqui são muito oportunas serem destacadas. Daniel, no capítulo 9. Antes de prosseguir, vocês querem que libere as crianças? Eu não sei se o nosso departamento infantil está pronto para receber as crianças. Não estou vendo o Alisson nem a Cris. O Alisson está aqui. Teremos ou não? Estamos prontos? Porque eu imagino que as crianças estão ansiosas, que quarta-feira me cobraram isso. Então vamos lá, as crianças estão liberadas? Perdoe aí por não lembrar. Na quarta-feira uma criança me cobrou isso. Pastor, eu vim esperando a classinha, por que não teve? Eu falei, então tá bom, hein? Quarta-feira tem. Obrigado, viu, Alisson? Continuando aí. Daniel capítulo 9, versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesma adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo nome, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu,
porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Deus abençoe essa porção lida da palavra. Amém? Você percebeu que na oração de Daniel há um conteúdo fortíssimo de contrição, de derramar da alma perante o Senhor e de reconhecimento do seu pecado. Parece que quase em todos os versículos da oração, do texto que lemos, da oração de Daniel, Daniel está vivendo na sua oração um tempo de contrição, onde ele derrama sua alma e reconhece que as ações disciplinadoras de Deus, elas eram justas. Que Deus estava sendo justo ao discipliná-los. Daniel não entra aqui em detalhes, mas de modo geral, ele está entendendo aqui, ou está se submetendo ao agir de Deus. E reconhecendo que ele e seu povo haviam pecado. Eu acho interessante que Daniel, como líder, e um líder destacado pela sua integridade, ele não se exclui, ele diz, nós temos pecado. É interessante também a visão de Daniel como líder, ele não se exclui, ele se identifica com o seu povo e reconhece as suas limitações e o seu pecado. Não pode faltar na nossa oração esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de contrição, esse sentimento de quebrantamento, de que nós somos pecadores e sempre devedores a Deus. Isso revela o espírito humilde de Daniel ao colocar-se diante desse Deus santo, Deus poderoso. Essa noção da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade é algo que precisa estar presente nas nossas orações. Nós, por tendência humana, pecaminosa, nós julgamos com muita facilidade, julgamos às vezes os outros, E nós aprendemos aqui nesse texto que, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para nós mesmos, E Daniel está aqui fazendo um exercício difícil, não é fácil. Senhor, como nós temos sido miseráveis pecadores diante do Senhor. Uma oração corajosa, Uma oração de alguém que estava realmente quebrantado, impactado com a santidade de Deus. Daniel, ao fazer essa oração, ele faz um exercício, que num texto nós não lemos, no versículo 2, que ele teve discernimento, que era chegado um tempo na vida do povo de Israel. Ele diz aí que no primeiro ano do seu reinado, ele estudando os livros, ele percebeu que o prazo da disciplina de Deus tinha chegado ao fim. Eu acho isso muito interessante, a visão de Daniel aqui. Ele consultou os livros e percebeu que os 70 anos de escravidão e de disciplina do povo tinha chegado ao fim. Essa noção de Daniel de que a alegria, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a disciplina de Deus, ela tem um prazo, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele tem prazer em perdoar, em dar nova chance. Daniel entendeu que era um tempo de recomeço. Então ele se coloca na presença de Deus, faz um inventário aqui, na verdade ele fez um inventário, detalhado do pecado do povo. E aqui ele não poupa palavras, ele diz aqui, cometido iniquidade, procedido perversamente, fomos rebeldes, apartamos dos teus mandamentos, não demos ouvido à sua palavra. Olha os pecados que Daniel enumerou. Eu acho interessante quando Daniel diz que não demos ouvido à sua palavra. Você já pediu perdão a Deus por isso? Por não dar ouvido à sua palavra? Nós reconhecemos como igreja que isso é pecado.
não dar ouvida para a palavra. Nós conseguimos identificar na nossa vida essa persistência que às vezes a gente tem, e mesmo sabendo que é a vontade de Deus, ainda persistir no erro. Daniel aqui reconhece que o povo havia sido duro em ouvir. Ele diz no versículo 7 que ele estava com vergonha do seu pecado. A nós pertence o quê? O corar de vergonha. Mas, ao mesmo tempo, Daniel introduz aqui na oração a confiança na misericórdia e no perdão de Deus. O versículo 9, ele diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Então, ao mesmo tempo que Daniel tem essa crise por enxergar a sua pecaminosidade do seu povo, ele tem esperança da restauração e do perdão de Deus. A nossa oração, ela precisa conjugar essas duas coisas. Uma oração equilibrada, uma oração baseada na palavra, ela é uma oração que entende isso. Que entende a sua limitação, o seu pecado, que se submete ao juízo, aos caminhos de Deus, aos planos de Deus, mas ela ao mesmo tempo contempla o favor de Deus. Contempla que Deus proveu na cruz do Calvário restauração. Deus proveu na cruz do Calvário perdão para os nossos pecados. Então a oração aqui ela é bastante equilibrada nesse sentido. O versículo de número 18, Daniel confia no agir poderoso de Deus. Ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos, olha para nós. E depois ele diz que Deus percebesse, é lógico que Deus já sabia, mas ele menciona assim na oração, para que Deus percebesse a desolação da cidade. E a cidade que levava, o que chamava pelo nome do Senhor. Eu acho isso brilhante, fantástico na oração de Daniel, que ensino poderoso. Por que Deus iria abençoar Jerusalém? Porque eles eram agora, de repente, eles se tornaram muito bons, porque Jerusalém era uma cidade estratégica. Não, é porque ela leva o seu nome. Interessante essa visão de Daniel, né? Porque ela leva o seu nome. Porque nós levamos o nome do nosso Deus. É uma forma de nós falarmos com Deus, colocarmos as nossas questões. Senhor, ouve a nossa oração. Não é porque nós somos bons, não, e nem só porque precisamos, mas é porque nós levamos o seu nome. E o seu nome não pode ser envergonhado. Coisa maravilhosa. Ainda no texto ele diz assim: porque nós não estamos lançando as nossas súplicas, porque nós nos tornamos justos ou somos justos, como eu já falei para os irmãos. Mas nós estamos orando baseado na sua muita misericórdia. Então, ao orarmos, não vamos depositar nenhuma confiança nessa nossa capacidade de merecimento. Não há méritos em nós. Deus vai nos ouvir e nos ouve por causa da sua misericórdia. Misericórdia significa que Ele não dá a nós aquilo que Ele não nos castiga conforme nós merecemos. Isso é misericórdia. Ele não nos castiga conforme merecemos. E é graça quando Ele nos dá aquilo que nós não merecemos também, quando Ele nos abençoa. O versículo 19, ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, atende-nos e age. Não te retardes. Por quê? Por amor de ti mesmo. Porque a cidade e o teu povo são chamados pelo seu. Capítulo 10, versículo 10. Daniel é consolado por Deus. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado,
está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Queridos, os irmãos perceberam aí a resposta de Deus e a forma que Deus consolou a Daniel? Primeiro, Daniel, você é muito amado. Essa palavra aí, você pode colocar seu nome aí, viu? Você é muito amado. Nós somos amados, filhos amados. Por meio de Jesus, nós somos filhos amados. De forma muito sintetizada, Deus aprova a oração de Daniel. Por quê? Porque ele se aplicou a entender e a humilhar-se diante do Senhor. Deus está dizendo: eu gostei de ouvir a sua oração, porque você procurou entender os meus planos, se submeter a eles, e porque você se humilhou na minha presença. De certa forma, Deus está consolando, dizendo: olha, apesar dos pecados do meu povo e do seu, eu gostei da sua oração, eu estou ouvindo a sua oração, eu tenho um compromisso de amor, você é muito amado. Que bênção, né? Mas então Deus revela a Daniel uma coisa importantíssima para nós. Que orar é você estar também no meio de uma batalha espiritual. Os estudiosos, os intérpretes da Bíblia, comentaristas, são quase que unânimes em dizer que o que Deus está aqui revelando a Daniel foi algo que aconteceu no mundo espiritual. Quando ele se refere ao príncipe da Pérsia e quando ele se refere a Miguel, ele está falando dos anjos do Senhor. Ele está falando do anjo caído, maligno, né? E está falando da resistência ou da oposição de um anjo de Deus, no caso Miguel. Então, de forma sintética e comparativa, Deus está dizendo: Daniel, quando você começou a orar, começou a haver uma batalha espiritual. Mas observe, queridos, que a resposta, ou a própria oração de Daniel, e consequentemente a resposta, não foi assim de uma vez por todas. Ele diz assim: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras. Então quer dizer que esse espírito de oração, de consagração de Daniel, demorou-se alguns dias. E essa batalha espiritual também decorreu-se durante alguns dias. E a persistência de Daniel foi fundamental para que Deus então enviasse a resposta à sua oração. Orar é você batalhar. Orar é, por excelência, um meio de aproximação com Deus, de intimidade com Deus. Quantos de nós já nos sentimos assim, tão amados? Já nos sentimos tão consolados por Deus, como Daniel sentiu quando ouviu as palavras de Deus. Daniel, você é muito amado. Deus nos faz sentir essa sensação de que Ele está próximo, Ele está ouvindo, e a gente se levanta da oração mais forte. Mas nós não podemos ignorar, meus irmãos, que orar é nós estarmos aqui numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. Eu falei bastante sobre isso domingo. De vez em quando a gente volta nesse assunto na igreja através de textos, de estudos. O apóstolo Paulo faz questão de orientar as igrejas nesse sentido. Quando ele diz lá em Efésios capítulo 6, sobre essa batalha da igreja, ele diz lá o texto,
finalizando lá o capítulo que fala sobre a armadura, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha como Paulo está orientando a igreja: olha, vocês estão numa batalha espiritual, e a oração e a súplica são as armas por excelência. Você tome a armadura de Deus. Todos esses elementos aí são ricos em ensinos. E não se esqueça, junto a essa armadura, oração e súplica. É a nossa arma para vencer essa batalha espiritual que nós estamos. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas nosso objetivo não é esse. Quando a gente pensa em batalha espiritual, em luta contra o diabo, nós temos que entender que nós não temos nenhuma chance contra o diabo, senão por meio de Jesus. Senão por meio de Jesus. Agora, em nome de Jesus e por meio de Jesus, nós devemos orar, tendo consciência dessa batalha, mas orar como vencedores. Não é orar com medo. Não é orar achando que Satanás tem alguma chance de vencer essa batalha, que ele não tem. Ele não tem. Por isso, Paulo também fala, aos Romanos, que nós somos mais que vencedores. Então, nós temos consciência dessa batalha, nós não podemos ignorar a ação do diabo, nós não podemos ignorar o seu atrevimento, nós não podemos ignorar a forma como que ele age, muitas vezes tão sutil na nossa vida, mas nós também não podemos ter medo. Orar com confiança, sabendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já venceu essa batalha, e nós vamos em nome dele. Aí o diabo age, pastor, causa danos com a permissão de Deus. E nós, como igreja, temos essa arma extraordinária, que é a oração. E nós oramos como mais que vencedores. É diferente. A gente não ora com medo. O que o diabo quer é nos deixar com medo, né? Alguém que já está com medo já está com a batalha, já está perdendo na batalha. Nós devemos orar com coragem, com ousadia. A Bíblia fala dessa palavra, ousadia. Por que nós temos que orar com ousadia? Porque nós somos bons? Não, de novo, essa não é a ideia. Mas que nós vamos em nome de Jesus. Nós estamos em nome de Jesus. Não vamos porque somos bons. Deus não vai nos ouvir porque somos bons. O diabo não vai perder porque nós somos bons. Não, é porque nós vamos em nome de Jesus. Ele não suporta o nome de Jesus. Ele não suporta o nome de Jesus. Ele não suporta ver um crente humilhando-se na presença de Jesus e servindo a Jesus. Ele vai embora mesmo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nos abençoe. E nos ensine o Espírito a orar com essa ousadia de Daniel, com essa humildade de Daniel. As lições são para nós em primeiro lugar.